Mateus capítulo 21, versos 12 e 13, nós vamos agora expandir essa mensagem aqui. Amém? Mateus 21. E entrou Yeshua no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Então, queridos, nós vamos agora meditar nessa palavra e vamos aqui verificar esse estudo aqui. O zelo pela casa de meu pai. Quando a piedade se torna fachada e o sagrado vira comércio. Acabamos de ler esse texto, meus irmãos, que é o texto base, amém? De Mateus 21, 12, 13. Vamos agora para o contexto, amém? O contexto sagrado da ação de Yeshua. E Yeshua não entra no templo como um reformador social, nem como um líder político. Ele entra como o Senhor do templo. Sua ação não é impulsiva nem emocional, mas profética, judicial e messiânica. Sabemos, meus irmãos, que o templo de Jerusalém não era apenas um edifício religioso. Ele representava o local da habitação do nome do Eterno, como está em Deuteronômio 12, verso 5, o centro da vida espiritual de Israel e o ponto de encontro entre o céu e a terra. O templo era ali que habitava o Senhor e o Eterno continua habitando no Monte Sião. E aqui vemos, irmão, que quando Yeshua purifica o templo, ele está executando juízo espiritual sobre uma liderança que havia transformado aquilo que era santo em instrumento de lucro, poder e controle. E Yeshua ele vai usar a Torá e os profetas. E ele fundamenta a sua ação em duas passagens da Bíblia. Primeiro, Isaías 56, verso 7, quando é dito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E é interessante que a gente vai ver isso aqui no contexto desse texto que Yeshua nos fala, amém? E Jeremias 7, 11, tornou-se esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos. Essas duas referências Yeshua fala no texto que acabamos de ler. E elas são essenciais, porque Yeshua está restaurando o propósito original da casa de Deus. Ele denuncia a mesma corrupção espiritual já denunciada pelos profetas séculos antes. O problema era a distorção do sagrado. É fundamental compreender, irmãos, o pecado não estava na existência do campo do comércio em si, pois esses eram necessários para trocar o dinheiro usado fora do templo pelo dinheiro usado no templo, por meio do câmbio instituído pela Torá, a fim de se comprar os animais sem mancha para as ofertas ordenadas na própria Torá. Mas o pecado estava onde, como e por que isso era feito. Vejamos, meus irmãos, que o pátio do esse câmbio, essa troca da moeda, ela era feita no pátio dos gentios, que era o único lugar onde as nações podiam buscar o Deus de Israel. E aquilo ali tinha sido transformado num mercado. A adoração foi substituída por barulho, lucro e exploração. O acesso a Deus foi condicionado ao poder econômico. Vamos entender isso agora com mais calma, o que aconteceu naquela época e trazer para os nossos dias. Na época de Yeshua, meus irmãos, século I, o câmbio oficial e a equivalência de valores funcionava da seguinte forma. Você tinha uma taxa de câmbio que era o ciclo de Tiro versus o denário romano. Então, veja bem, meus irmãos, o comércio normal ali na Judéia e em todo o Israel era através do denário romano. E você, para comprar o animal que ia ser
sacrificado no templo, você tinha que trocar pelo ciclo do santuário, ou o ciclo de Tiro. A própria Torá, ela nos ensina, meus irmãos, aqui, nós vamos aqui na Torá, em 30, Êxodo 30, meus irmãos. Nós vamos aqui verificar Êxodo capítulo 30, verso 13. Amém? Êxodo 30, verso 13. Você vai ver, ele diz assim, todo aquele que passar pelo arrolamento dará isto, a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Então a Torá, ela estabelece que dentro do templo vai circular uma moeda chamada ciclo do santuário, que é diferente da moeda usada no comércio local. Amém? Então, o próprio Torá diz, dentro do templo vai ter uma moeda que é o ciclo do templo, ou o ciclo do santuário. Amém? E ela própria dá o valor aqui do ciclo. Amém? O valor em prata. Amém? Então, meus irmãos, você vai observar que o ciclo de Tiro também era considerado o ciclo do santuário, porque na época de Yeshua, os sacerdotes entenderam que o ciclo que servia para fazer as operações dentro do templo era o ciclo de Tiro, que era uma moeda de prata de alta pureza, com 94% de pureza, e que pesava 14 gramas. Então, um ciclo de Tiro equivalia a 4 denários romanos. Amém? Meio ciclo, que é o que está ali em Êxodo 30, verso 13, cada judeu do sexo masculino devia pagar meio ciclo por ano, o que equivalia a 2 denários. Amém? Ou seja, 2 dias de um trabalhador comum. E o papel dos cambites é a taxa de serviço. Como o imposto do templo, baseado no ciclo do santuário de Êxodo 30, 13, só podia ser pago com moedas de prata pura, ou seja, o ciclo do Tiro, os visitantes que traziam moedas romanas, gregas ou egípcias, precisavam trocá-las no templo. A taxa de troca, que era o colbon, os cambistas cobravam uma comissão pelo serviço, geralmente em torno de 10 a 12% do valor trocado. E aqui vai começar o abuso que Yeshua, meus irmãos, começou a se levantar. O abuso foi esse lucro sobre o mandamento religioso, somado ao câmbio desfavorável imposto aos peregrinos, que gerou a indignação de Yeshua expulsar os cambistas. Por quê? Como que o gentio vai se chegar ao eterno se a taxa que o próprio templo cobrava dos gentios era gigante? Então, Yeshua estava contra também o lucro sobre esse mandamento religioso. Então, a diferença entre o ciclo comum e o ciclo do santuário. Historicamente, o termo ciclo referia-se a pesos, não a moedas cunhadas. Por exemplo, o ciclo do santuário era o padrão de 20 geras, como a gente leu ali na Torá, que era 12 a 14 gramas, mantido como referência para evitar fraudes. Já o ciclo comum, que era usado no comércio cotidiano, podia ser mais leve, em torno de 11,4 gramas. O ciclo de Tiro, no século I, ele substituiu o ciclo do santuário como a única moeda que atendia os critérios de pureza e peso exigidos pelos sacerdotes. Então, os sacerdotes da época de Yeshua, eles substituíram o ciclo do santuário, dizendo que o ciclo do santuário agora é o ciclo de Tiro, ou seja, da região de Tiro. Amém? Para Yeshua, a questão central era a profanação do espaço sagrado e a exploração financeira sob o pretexto da fé. Guarda isso, meus irmãos. O problema é a profanação do espaço sagrado e a exploração financeira sob o pretexto de fé. Com base nos evangelhos e análises teológicas, a atitude esperada por Yeshua era 3 pontos principais: localização e propósito. E Yeshua criticou o fato de o comércio ocorrer dentro do templo, especificamente no pátio dos gentios. Então, veja bem, irmão, Yeshua é contra qualquer tipo de comércio dentro do templo. Isso é abominação para o eterno. Isso cria ira de Deus. Isso é uma profanação do sagrado.
Não pode haver nenhum comércio dentro do templo usando o nome de Deus. E esse local era destinado à oração dos estrangeiros. E estava ocupado por mesas e animais impedindo a adoração. Então você veja bem, irmão, se o local era destinado à oração dos estrangeiros, os sacerdotes botaram aquele local que era para o estrangeiro poder chegar a Deus. Eles botaram ocupado de mesas e animais, impedindo que o estrangeiro chegasse ao Eterno. A frase de Yeshua, quando diz minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, ele está dizendo, não é só para os judeus, é para os povos também chegarem no pátio dos gentios e adorarem o Eterno. Indica que o templo deveria ser exclusivo para a conexão com Deus e não o mercado. Irmão, qualquer comércio no templo, usando qualquer artifício que seja envelope, seja dízimo, seja qualquer coisa, para Deus, é abominação, é profanação do espaço sagrado, porque não pode haver comércio no templo do Eterno. Honestidade versus exploração. E Yeshua usa a expressão covil de ladrões. Ao chamá-los de ladrões, Yeshua denunciou práticas extorsivas, taxas abusivas. Os cambistas aproveitavam a necessidade obrigatória da moeda de tiro para cobrar ágios elevados de peregrinos pobres e estrangeiros. Então eles cobravam ágios grandes dos romanos, dos gregos. Como que ia alguém que não era judeu se converter, seguir o Deus de Israel, se havia uma barreira financeira ali? E eles estavam com o monopólio, e Yeshua se levantou contra isso. Havia uma conivência entre os sacerdotes e os comerciantes para lucrar com a venda de animais inspecionados. Como que isso funcionava, meu irmão? Chegava uma pessoa lá com um animal e o sacerdote dizia, esse animal não serve. Esse animal está com uma mancha. E às vezes não tinha mancha nenhuma. E aí o sacerdote dizia, você vai comprar aqui onde estavam sendo vendidos os animais no pátio do templo. E ali, meus irmãos, eles tinham que trocar no câmbio a moeda, já iam se levar um prejuízo e comprar um animal que muitas vezes estava até imundo, mas era o que o sacerdote estava mancomunado com os comerciantes e com os cambistas. Amém? Transformando um mandamento religioso em um negócio lucrativo. É triste, meus irmãos, que possa haver esse tipo de pensamento no meio das pessoas que se dizem de Deus. O acesso gratuito à graça. A ação de Yeshua sugere uma mudança de paradigma. Justiça social. Ele se opõe a barreiras financeiras que impedem os pobres de cumprir seus deveres religiosos. E o fim do sistema transacional. Ao expulsar os vendedores de animais para sacrifício, Yeshua sinaliza que o perdão de Deus não deve ser uma transação comercial, mas sim fruto de arrependimento e fé. E Yeshua condena a prática do comércio dentro do santuário e a ganância que explora a devoção do povo. Então, irmão, qualquer prática de comércio é proibida. Para ele, o serviço do templo deve ser movido pelo zelo espiritual e não pelo lucro. E olha bem, irmãos, a expressão que ele usa, covil de salteadores, é fortíssima. No hebraico de Jeremias, que Jeremias que usa essa expressão e ele apenas repete, não se refere a ladrões comuns, mas bandidos religiosos. Essa é triste, meus irmãos, porque cometem injustiça, exploram o povo e depois se escondem atrás do templo como se estivessem protegidos por Deus. E Yeshua está dizendo em essência, vocês usam a religião como escudo para legitimar o pecado. Lideranças com aparência de piedade. Esse texto ecoa diretamente o alerta de Shaul Paulo. Ele diz em 2 Timóteo 3,5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. A aparência de piedade usa a linguagem bíblica, fala de Deus, cita as escrituras, mas vive para si mesmo, ou seja, quer obter só lucro.
é uma espiritualidade que manipula emoções, monetiza a fé. O que é monetizar? Transformar a fé em dinheiro. Transforma fiéis em clientes. E líderes e intermediários indispensáveis. E Yeshua ainda entra em templos hoje. Embora não haja mais um templo físico como em Jerusalém, a Escritura ensina que nós somos o templo do Deus vivo, 2 Coríntios 6,16. E em Efésios 2,22 diz, sois edificados para a morada do Deus Altíssimo. E Yeshua continua entrando em templos, congregações, ministérios, estruturas religiosas e discernindo o que é oração e o que é comércio espiritual. Ninguém se iluda, meus irmãos. E Yeshua está sabendo direitinho, tintim por tintim, aonde está tendo comércio. E ele vai julgar de acordo com o que está aqui nesse texto. Amém? Ele está sabendo tintim por tintim. Não adianta se esconder atrás da Bíblia. Não adianta se esconder. E está sabendo quem apoia essas coisas também. Amém? Porque quem apoia, como diz ali em Apocalipse, tem parte nos seus pecados. Então aqui nós vemos, meus irmãos, hoje vemos promessas condicionadas a ofertas, dizendo que a pessoa só vai receber alguma bênção se vai ser ativada por valores, ou bênçãos ativadas por valores. Isso é abominação, isso é transgressão, isso é imundície perante Deus. Medo espiritual usado como instrumento de controle. Dizendo, se você não fizer isso, tu vai para o inferno, em termos de dar dinheiro. Como que a pessoa, se a pessoa não tem condição, como é que vai fazer isso? Isso é medo espiritual usando como instrumento de controle. Líderes vivendo em luxo, enquanto o povo vive em culpa. O que no passado eram mesa de cambistas, hoje podem ser discursos manipulativos, campanhas intermináveis, exploração da fragilidade humana. Miqueias, capítulo 3, verso 11 diz, os seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro. Tem gente que para entregar uma revelação tem que pagar. Isso daí é abominação diante de Deus. E muitas vezes a revelação é da carne. O zelo de Yeshua não é raiva carnal, mas amor santo. O mesmo zelo expresso no Salmo. O zelo da tua casa me consumirá, como está em Salmo 69:9. Deus não tolera indefinidamente a profanação do que é santo. Quando o sagrado é usado para enriquecimento pessoal, o juízo começa pela casa de Deus, como diz 1 Pedro 4,17. Um chamado à pureza e discernimento. Essa mensagem é para despertar discernimento, restaurar temor, chamar a fidelidade à palavra. Em Jeremias 17:10, o Eterno diz, eu, o Senhor, esquadrio o coração. Ele está esquadriando o meu coração agora, meu irmão, minha irmã. E está querendo saber aonde que está o nosso coração. Nenhuma fachada permanece diante dele. Conclusão, que casa somos nós? A pergunta final não é apenas sobre líderes, mas sobre nós todos. Somos casa de oração ou permitimos que interesses pessoais ocupem o lugar da presença de Adonai? Que o Eterno purifique sua casa, somos nós. Restaure o verdadeiro temor e encontre em nós um lugar onde sua presença é honrada acima de tudo. Como disse Josué 3:5, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Queridos irmãos, que o Espírito do Eterno continue falando ao coração dos irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.